Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado, dia 24 de fevereiro de 2024, sejam todos bem-vindos. Antes de tudo, quero começar mandando um abraço para a Elaine, que é a esposa do Paulo Moreira. O casal está sempre aqui nos prestigiando e o Paulo Moreira é membro desse canal. Então está aí um imenso abraço para a Elaine e para o Paulo Moreira. E quero também mandar um abraço especial para a Miriam Regina de Oliveira e para a Maria Amélia Gurgel. Duas queridas amigas que também dão muita força para esse canal. Deus as abençoe imensamente. Muito obrigado pelo incentivo. Bem, meus queridos amigos, no dia 22, antes de ontem, portanto, alguns perfis do X mostravam essa imagem, uma explosão solar. O Raul Salers chegou a dizer que o Sol ejetou a terceira explosão solar de classe X em 24 horas, sendo essa última uma X6.37, tornando-a a explosão mais poderosa de seu ciclo atual até agora. Isso no dia 22. Bem, no mesmo dia, no dia 22, o Daily Mail dava a seguinte matéria, a seguinte informação: milhares de americanos estão sem serviço de celular há horas. O problema decorre de uma interrupção em todo o país que atingiu a AT&T e outros provedores. Dizia a matéria que as agências federais estavam investigando urgentemente se a enorme interrupção de celulares que assolou os americanos na quinta-feira foi um ataque cibernético. O FBI e o Departamento de Segurança Interna, o DHS, estavam em busca de rastrear o que havia interrompido o serviço da AT&T, a Verizon e a T-Mobile, e também uma dúzia de outros provedores de celulares. Embora as agências não tenham compartilhado detalhes, um especialista em segurança afirmou ao Daily Mail que a interrupção tinha características de ataque hacker. Bem, aí então fica a dúvida: foi um ataque de hackers ou foi decorrente da explosão solar? Essa é a dúvida que paira aí no ar. Seja como for, o Now and Begins disse que as manchetes de quinta-feira eram chocantes, pois durante a maior parte do dia, a maioria dos usuários de telefones celulares passou por um apagão total do serviço por motivos ainda inexplicáveis. As agências federais, dizia o site, estão investigando se a enorme interrupção de celulares que assolou os americanos na quinta-feira foi um ataque cibernético. Isso traz à mente o thriller distópico produzido por Barack Hussein Obama para a Netflix, Leave the World Behind. A nossa sociedade global é controlada pela tecnologia e pelos titãs da tecnologia, a tal ponto que tudo se tornou uma conspiração e ninguém mais acredita em nada, e não deveriam, diz o site. Bem, o outro a comentar o assunto foi Mike Snyder, no Economic Collapse Blog. Ele disse o seguinte: o que faríamos se de repente não pudéssemos mais usar a internet ou nossos telefones? Para muitas pessoas, tal cenário seria impossível. Na verdade, não é tão impossível assim. Na quinta-feira parecia que o mundo estava acabando para muitos clientes da AT&T. A interrupção na rede da AT durou apenas algumas horas, mas criou um grande frenesi. Se íamos ver tanto pânico por causa de uma interrupção que acontece por apenas algumas horas, como seria a nossa sociedade se a comunicação pela internet, pelo telefone, ficasse disponível por dias, semanas ou até meses? Perguntou Mike Snyder. Assim que a interrupção começou, as autoridades federais agiram rapidamente para determinar se for assim um ataque cibernético ou não, mas ainda não temos resposta em relação à pesquisa, à investigação. Em situações como essas, diz Snyder, manter todos calmos é muitas vezes considerado mais importante
do que dizer-lhes a verdade. Bem, aqui ele já provavelmente então considera que tenha sido sim um ataque cibernético. Curiosamente, disse ele, as farmácias de todo o país também tiveram grandes problemas na quinta-feira devido a um ataque cibernético, esse sim comprovado como um ataque cibernético a uma das maiores empresas de tecnologia de saúde do país. Hoje, diz Snyder, há uma série de potências estrangeiras que possuem capacidades de ataques cibernéticos muito robustos. Um deles é a China, e o Washington Post está relatando uma série de documentos vazados que mostram que os chineses estão tentando invasões cibernéticas sistemáticas em grande escala contra governos, empresas e infraestruturas estrangeiras. É claro, diz Snyder, que não tenho ideia se a China esteve envolvida nos incidentes que testemunhamos na quinta-feira, mas sem dúvida os chineses possuem algumas das capacidades de ataque cibernético mais avançados do mundo. Na quinta-feira, o senador dos Estados Unidos, Marco Rubio, alertou ameaçadoramente sobre o problema, sobre a China, ou o que a China pode estar fazendo conosco, os americanos, se uma guerra em grande escala estourar. Seja como for, o Now and Begins lembra, na mesma matéria que eu citei há pouco, que estamos num mundo povoado por coisas e pessoas que não gostamos. Diz a outra parte da matéria que quase todas as manchetes que nós vemos são sobre algo que não gostamos, que não queremos e sobre quem não votamos. Diz o autor da matéria que titãs da tecnologia com delírios messiânicos estão tentando criar uma tecnoteocracia onde governam como deuses, determinando o que podemos consumir diariamente. O próximo presidente, pergunta ele, será quem eles escolherem e quem quer que seja, e você obterá o mesmo resultado. Não se surpreenda se for Michelle Obama. A hora da brincadeira acabou. Eles não vão fazer prisioneiros. A história está sendo reformulada e dessa vez os nazis venceram. Pessoas como Bill Gates, Elon Musk, George Soros e todos os outros trabalham em harmonia com um único objetivo em mente, mesmo que eles próprios não tenham consciência disso. Eles estão preparando esse mundo para receber o anticristo. Todas as novas invenções que eles financiam e lançam nos aproximam cada vez mais do sistema da marca da besta. Todos nós sonhamos em ver pessoas como Bill Gates sendo levadas a julgamento para responder por seus crimes, mas isso nunca acontecerá nessa vida. E por quê? Bem, aí ele lembra uma passagem de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 53, que Jesus disse: mas esta é a sua hora e o poder das trevas. Termina ele dizendo que gostaria de ter notícias melhores, mas não tem. Estamos, diz o site, muito adiantados na linha do tempo, e este mundo perdido, amaldiçoado pelo pecado, tem uma data indecifrável com a vinda do anticristo. Enquanto isso, permaneçamos no livro, opondo-nos ao sistema mundial. É isso aí. É uma visão nada desprezível para quem é cristão, principalmente. Bem, eu ontem eu não fiz, ou melhor, eu fiz um vídeo, mas não consegui concluí-lo, porque eu estou realmente atravessando aí uns probleminhas de saúde e não consegui terminar o vídeo de ontem. Mas, coincidentemente, falava sobre esse mesmo tema, um perigo de destruição à América iminente. Então, como eu tenho um pedaço do vídeo de ontem e penso que se encaixa bem nessa temática, termino com ele. Vou deixar aqui um pouco do que eu falei no vídeo de ontem, para que não se perca. Fala sobre a destruição da América. Mas antes, uma notinha, uma coincidência. Aqui no mesmo perfil do YouTube, o Rolls Alerts, mostra que há um balão meteorológico desconhecido andando novamente pelos Estados Unidos, justamente nessa semana de crise nos celulares.
O Post diz que atualmente uma aeronave militar dos Estados Unidos está rastreando um balão não identificado de alta altitude sobrevoando a parte ocidental dos Estados Unidos. A aeronave militar avistou o balão e determinou que não era uma ameaça, mas sua origem e finalidade permanecem desconhecidas até o momento. O balão de alta altitude não identificado está flutuando para leste, numa corrente de ar. Relatórios anteriores indicaram que o balão estava ontem sobre o Colorado. Então é isso aí. Tudo a ver, não é? Pois é. Ou não, claro. Então, para terminar, fiquem aí com um pedaço do meu vídeo de ontem, sexta-feira. Bem, meus amigos, que outra notícia bombástica eu poderia dar hoje, senão a América está sob ataque. Quem disse isso foi o escritor Tim O'Brien. Ele escreveu ontem no American Thinker dizendo exatamente isso: a América está sob ataque, e pergunta: vale a pena ainda lutar pela América? Bem, ele começa o seu texto fazendo uma longa digressão sobre as origens da América e as suas virtudes. Ele lembra, por exemplo, como a América se recuperou e cresceu depois de uma guerra de secessão, porque tinha instrumentos para superar aquele trauma. Tinha uma excelente Constituição que ainda foi aperfeiçoada depois da Guerra de Secessão. Ele lembra também como a América venceu o nazifascismo e como a América ludibriou, enganou Stalin, por exemplo. E fala sobretudo desta evolução fantástica de um país novo que foi rapidamente da era das carruagens ou das diligências para a Lua, como lembra Fernão Lara Mesquita. A América saiu da era das diligências e foi para a Lua em pouquíssimo tempo, algo inimaginável, não é? Esta América que nos deu um padrão de vida superior com a tecnologia que desenvolveu. Mas tudo isso, lembra Tim O'Brien, é coisa do passado, porque agora a América tem outro inimigo, além de todos os que fez nesses 500 anos de crescimento, tem um que é perigosíssimo, o interno. E é sob o ataque interno que a América padece hoje. É desse ataque interno, diz ele. Entre outras coisas, Tim O'Brien diz que a América está agora numa luta por tudo o que defende desde a sua fundação, e tal como em 1776, não há outro país que a salve se não se salvar a si própria. A decadência penetrou tão profundamente na sociedade que houve uma normalização de tudo o que é anti-americano, diz ele. Ele lembra, por exemplo, a normalização das fronteiras abertas, a normalização do transgenerismo, por exemplo, a normalização do assassinatos de bebês pré-nascidos ou até nascidos, a normalização da eliminação dos sistemas de mérito na academia, uma característica forte da América, a normalização da emergência de uma hierarquia de vitimização, onde as chamadas vítimas da sociedade recebem tratamento preferencial em nome da equidade e não da igualdade, tal como está escrito na Declaração de Independência. A normalização da censura e supressão da liberdade de expressão e da prática religiosa. A normalização de um estratagema atualmente denominado mudanças climáticas, que é usado para atacar os negócios, a indústria, o comércio, a própria qualidade de vida dos americanos, a agricultura e até mesmo os alimentos que sustentam a população. E a normalização de uma campanha persistente para confiscar as armas dos cidadãos, conforme protegido pela segunda emenda da Constituição. Tudo isso, portanto, faz o escritor afirmar categoricamente: a América está sob ataque. Ele termina o seu longo texto dizendo: os americanos estão sob ataque de todos os ângulos, todos os dias, por um inimigo, às vezes visível, mas muitas vezes por um inimigo que se esconde nas sombras.
ele fez questão de lembrar nesse pequeno parágrafo aqueles que, ao olharem para fora da janela, dizem: não está acontecendo nada, não estamos sob ataque. Isso aí é história de quem não tem o que fazer, está aí criando tumulto na sociedade, dizendo que estamos em perigo. Pois é, acontece que, ao olharmos para a janela, muitas vezes não vemos as principais mazelas que nos afetam. Como, por exemplo, como as nossas vidas mudaram depois da pandemia. Isso não é um inimigo que se vê simplesmente olhando para o outro lado, não é mesmo? Ele nos afeta, mas também, por exemplo, a cooptação de forças políticas ou então a instrumentalização do Estado. Nada disso nos é visível imediatamente, mas nos afeta a vida a todo momento, e é basicamente nesses aspectos do inimigo invisível que repousa a reflexão do autor. Mas ele continua: em 2020 a América viu como é quando um candidato pode recusar-se a fazer campanha e ser considerado impopular, mas acumular magicamente o número de votos necessários depois às 2h da noite da eleição e durante as próximas semanas para ser declarado vencedor da eleição. Isso não é um inimigo que se enxerga olhando pela janela. Perceberam? É basicamente isso que está falando o autor. É preciso enxergar este inimigo que está nas sombras, que nos tem atacado a diário e destruído a nossa civilização. É basicamente esse o sentido de todo o texto de O'Brien. Mas ele vai além, ele diz: a América viu como um presidente em exercício e agora ex-presidente pode ser alvo de um motim coletivo por parte do Estado profundo e tornar-se objeto de impeachments com motivações políticas, acusações, ataques à sua casa, processos judiciais e outras manobras orquestradas. Tudo isso para salvar uma coisa chamada democracia sagrada, que evidentemente parece muito distante da democracia dos pais fundadores da América. Ele diz mais: em 11 de setembro, o chefe de gabinete da Casa Branca, Andrew Card, deu a notícia ao presidente George W. Bush que 2 aeronaves colidiram contra o World Trade Center e que aquilo não era um acidente. À vista da imprensa itinerante da Casa Branca e de uma turma de professores e jovens estudantes, Card inclinou-se e sussurrou ao presidente: um segundo avião atingiu a segunda torre. A América, disse ele então, ao ouvido do presidente, está sob ataque. Em alguns aspectos, termina O'Brien dizendo, o país mudou naquele momento e nunca mais regressou totalmente ao que era antes daquele dia. Mas agora, mais de 22 anos depois, essas palavras ressoam de uma forma totalmente nova. Só que dessa vez são dirigidas a você, um americano que ama este país como foi fundado. A América está sob ataque. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e procure compartilhar os nossos conteúdos para que mais pessoas entendam o que está acontecendo nesse momento. A nossa liberdade está, sim, sob um risco muito profundo, muito forte. E verifique, fiscalize aí a sua inscrição. Se você se inscreveu no canal, verifique se ainda está inscrito. É possível que não esteja mais. Se for esse o caso, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, lembro sempre, torne-se membro desse canal, porque é a sua membresia que é baratinha e nos sustenta aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Até depois, se Deus quiser.